Olá, gente, tudo bem? Vou esperar um pouquinho mais de seguidores aqui entrar para a gente começar. Oi. E aí, Dani, tudo bom? Bom, gente, meu nome é Silvia Rogar, eu sou jornalista há 2 décadas já, enfim, e sou jornalista de moda há 15 anos. É a primeira vez que eu estou dando uma aula de moda online, a convite do Mink, do Cidade Jardim. É a maior honra estar participando desse projeto. Realmente levar conteúdo e educação nesse momento é uma coisa muito importante. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Espero a gente estar em breve juntos, né? Aí no shopping e com os projetos do Mink. O tema da minha aula é a comunicação de moda. A gente vai estar junto em alguns encontros. E hoje a gente vai falar como a comunicação de moda, em especial hoje no digital, acompanha as transformações do mundo. Quer dizer, a moda sempre acompanhou as transformações do mundo, mas hoje a gente vai falar muito do digital, né? Como que o digital, nesse momento da pandemia, ele tem reagido, o que a gente acompanha aí de mudança já na nossa comunicação de moda e alguns caminhos que eu acho que a gente pode falar. Bom, a gente tem esse ponto de interrogação. Eu não queria que fosse uma aula que só eu ficasse falando, queria muito interagir com vocês. Queria que depois a gente conversasse, que vocês tivessem à vontade para perguntar sobre o mercado de moda, sobre carreira, sobre a comunicação de moda, sobre o jornalismo, que vocês ficassem super à vontade, que se não fosse só uma aula minha. Eu acho que quando a gente faz, né, esse tipo de aula, o importante é a troca. Eu sei que a audiência muitas vezes são os estudantes de moda, são os profissionais em início de carreira, e isso é a coisa assim que eu amo fazer. Eu amo dividir esse conhecimento e eu acho que as pessoas, assim, o Bruno Astuto faz isso muito bem. Eu vejo isso hoje como uma obrigação da gente, né, que correu atrás, que conquistou, mas que assim, a gente hoje precisa dividir muito esse conhecimento, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, eu agradeço ao convite, agradeço ao Bruno, enfim, a todo mundo da Cidade Jardim, e vamos falar sobre esse tema que é super importante nesse momento. A moda, primeira coisa, o princípio número 1 dela, para quem gosta de moda, os apaixonados como nós que estamos aqui hoje nessa live, a moda sempre acompanhou as transições do mundo. Assim, a moda ela é um grande espelho, né, do que a gente vive, e a comunicação de moda também, né? Então ela reflete o nosso tempo, o nosso período histórico. Não tem como a comunicação de moda andar longe disso, né? Nós nos vestimos de acordo com o nosso tempo, nós nos comunicamos de acordo com o nosso tempo, né? E mesmo antes do coronavírus, a gente sabe que a nossa comunicação de moda já estava se transformando. Por quê? As empresas estão se tornando cada dia mais digitais, né? A gente está indo para os nossos canais digitais. E o tal do conteúdo, que a gente fala tanto dessa palavra conteúdo, não fala mais jornalismo, não fala comunicação, ele ficou tão importante porque nunca existiram tantos canais de contato com o nosso cliente, né? Com o nosso leitor. A gente nunca teve, hoje se a gente pensar, a gente tem o WhatsApp, YouTube, Instagram, né, que a gente ama na moda, o Facebook, que muita gente ainda usa. Então, assim, hoje a gente tem esse leque gigantesco de formas de contato, né, com o nosso leitor, com o nosso consumidor, com o nosso cliente, com a nossa comunidade. Então, essa mudança, ela já estava acontecendo e ela sempre despertou, ela estreita laços, ela inspira, ela cria oportunidades, né? E com esse bombardeio todo que a gente tem hoje de conteúdo, eu acho que a comunicação ela se transformou também num grande storytelling. Nós, mais do que jornalistas, mais do que comunicadores, eu acho que nós nos transformamos em grandes contadores de história. Eu lembro que quando eu comecei, a gente tinha muito aquela imagem da mulher poderosa no fundo branco, mas meio solitária, meio fria. E eu vejo cada vez mais que esse é o tipo de comunicação
que não é mais a comunicação que a gente quer hoje, que a gente quer ver. Eu queria até, eu acho um ótimo exemplo, né? Que essa comunicação que hoje ela tem que ter uma intenção, seja qual ela for. É uma intenção que pode ser desde o otimismo, pode ser o bem-estar, pode ter uma mensagem de feminismo, enfim, mas pode ser simplesmente o bem-estar, pode ser como que você vai encarar de uma maneira positiva, né? Nesse momento alguma questão. Eu acho que não existe mais foto sem intenção. Isso eu acho que é uma coisa que ficou realmente no passado. E hoje tudo que a gente faz, a gente tem que ver o que está na frente, o que está por trás também. Eu acho que hoje em dia é importante. Então você vai falar de mulheres. Vamos chamar uma fotógrafa mulher, porque a gente realmente tem que ser fiel ao universo feminino. Então acho que é uma coisa que eu sempre hoje nos meus trabalhos, eu vejo que, enfim, é uma coisa que a gente tem que fazer, é manter essa coerência, essa intenção. Eu vou dar um exemplo aqui, eu aprendi hoje a compartilhar as fotos aqui na live, mas enfim, essa campanha do Cidade Jardim, eu acho ela muito interessante porque ela contou toda uma história. São as modelos, mas elas estão interagindo com esses bichos imaginários, né, que o Bruno Astuto criou, enfim, toda a equipe do CJ. Eles estão interagindo, tem uma história de um shopping vivo, entendeu? Ele mostra que há vida no shopping. Então, eu acho que essa campanha sintetiza bem o que a gente está falando, que não são mais aquelas mulheres fazendo carão, como a gente falava antigamente, né? Ela tem toda uma história, tem um contexto no digital, né? Porque se criou também todos esses filtros que foram criados para você fazer na sua casa. Então isso, para mim, é o que é o storytelling hoje contemporâneo, e a nossa missão na comunicação de moda, ela ter um discurso, que seja esse discurso de otimismo, que seja esse discurso de um shopping que tem vida, que a gente interage com ele, que a gente ocupou ele, enfim, que ele tem esse jardim mágico, enfim. Eu acho que essa é uma campanha que simboliza muito isso. E por que isso é importante? Porque nesse bombardeio de imagens que a gente tem hoje, porque é um bombardeio que a gente vive, a gente tem que fisgar a atenção, a gente tem que inspirar. A gente não pode mais ser aquela imagem, olha, que no seu feed vai passar assim, né? Então, eu acho que, de fato, essa foi uma campanha que foi um divisor de águas, porque ela, de fato, ela inspirou, ela nos colocou dentro, ela teve essa imersão do físico com o digital, como está dizendo a Antônia Peta aqui, mas realmente ela nos levou. E eu acho que isso nas revistas também hoje, a gente vê muito, a gente tem que contar uma história, a gente não pode estar simplesmente... Eu acho que o papel da moda é contar boas histórias nesse momento, né? Essa comunicação sem intenção, realmente, eu acho que ela é uma coisa que ela ficou para trás, porque nós vivemos de uma indústria que ela vive... Oi, muita gente legal aí. Ela vive da experiência, né, gente? Então, essa experiência hoje que a gente vive no shopping, a gente tem que viver também no digital. Então, eu acho que essa campanha ela misturou bastante essa experiência e esse jardim mágico, por isso que eu queria mostrar, porque a moda é uma coisa lúdica, eu acho que ela tem que nos levar para esse lugar. Aí eu fiz aqui um pouquinho também o que eu acho que são os pilares aí desse nosso conteúdo de moda. O que são as bases de um conteúdo de moda nas redes sociais? Bom, primeiro ele tem que despertar o desejo, tem que inspirar. Eu acho que a moda sempre vai ser isso. Em que momento, não importa o momento que a gente estiver vivendo, mas a moda, ela certamente ela tem que inspirar e ela tem que despertar o desejo. A segunda coisa que eu botei aqui são as publicações frequentes e consistentes, que a gente vê que o que dá mais resultado, mais engajamento, é a gente saber o horário, né, que a gente vai se comunicar de fato, que a gente vai se engajar com o nosso público.
e ser uma coisa consistente. A gente vê que não tem resultado daquela marca ou daquela publicação, que hoje ela começa a postar às 10 da manhã, no dia seguinte ela posta à tarde, fica 2 dias sem postar. Essa consistência e essa frequência é o que de fato cria o que está aqui embaixo, que é a audiência, né? Porque no fim a nossa grande coisa é criar essa audiência que vai estar com a gente. E a outra coisa que eu acho muito importante mesmo nesse engajamento é o tom de voz. O que é tom de voz? Que parece meio óbvio, eu trabalho com isso, mas outro dia eu estava conversando com uma amiga minha do mercado financeiro, ela leu uma coisa que eu escrevi sobre tom de voz e ela me perguntou, mas o que é tom de voz? E eu sempre achei que fosse uma coisa meio simples, né? Mas eu achei realmente que é uma coisa que a gente tem que conversar aqui hoje também. O tom de voz é como a marca ou a publicação ela vai se engajar com a gente na rede social. Então, assim, ela é uma marca que ela é muito alegre e ela é fã, ela vai ter um tom de voz alegre fã que ela tem que estar assim em todos os canais dela. Então, ela é alegre e ela é fã em tudo. Ela tem que estar no YouTube fã, a campanha dela vai ser divertida, o texto dela é divertido. Isso é o que a gente chama de tom de voz. Tem marcas que são mais conteudistas. Eu, Bruno Astuto, por exemplo, somos pessoas que realmente a gente faz mais essa imersão da informação, do conteúdo, enfim. Tem diferentes tipos de tons de voz e ele precisa, acima de tudo, não tem o que é certo, não tem o que está errado. Ele tem que estar alinhado com a marca, né? Se é uma marca jovem, que fala de surf, eu lembro que quando, enfim, eu trabalhei bastante tempo agora com marcas, e, enfim, trabalhava com uma marca jovem, as legendas eram rápidas, muitas vezes elas eram em inglês. Outras marcas, não, você tem que ser muito mais explicativo, você tem que falar com uma mulher que você sabe que ela é uma mulher que está em casa, que a marca dela é companheira dela, que é aquela marca assim, que acompanha ela no batizado do filho, na festa, no casamento, no trabalho. Então, assim, é o tom de voz companheiro daquela mulher, eu acho que ele é super importante, é você encontrar sempre esse tom de voz, que ele é muito importante. E, acima de tudo, a gente está numa indústria criativa, né, gente? Por mais que seja um momento difícil, eu acho que a criatividade é o nosso papel nesse momento, né? Já estamos falando aqui da pandemia, do coronavírus. Não tem como a gente, nesse momento, esconder a nossa criatividade, que eu acho que é justamente isso que nos leva para esse lugar e nesse posicionamento nesse momento. Eu converso com muita gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ler, eu leio tudo sobre a Covid-19, eu assinei o New York Times nesse momento, mas a gente sabe que muita gente não quer ler nesse momento, né, também. E a moda também tem o papel de entreter, né? A gente também está aqui para ter esse diálogo também, que é uma forma de entretenimento, enfim, da gente ter um pouco dessa indústria criativa. E isso foi em todos os momentos. Eu queria dar alguns exemplos para vocês também, que esse papel da moda nos momentos mais difíceis, ele é um papel que ele sempre foi assim, sempre acompanhou. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, depois da Segunda Guerra, uma das coisas mais importantes em termos de comunicação foi o Teatro da Moda, que foi uma exposição que mostrou que a alta costura estava viva. Enfim, que toda aquela expertise da alta costura estava ali, que a alta costura era muito relevante, que a mão de obra estava viva, enfim. E aí o Teatro da Moda, ele estreou no Louvre, foi uma exposição em que os manequins eram bonecas, eram realmente assim bonecas de 70 centímetros, e isso foi a comunicação do pós-guerra, enfim, foi o que deu esse levante para a moda naquele momento e mostrou que a alta costura estava viva. A renda da exposição ela foi justamente para um fundo social para ajudar, né, vítimas da guerra, e fez tanto sucesso, gente, que o Teatro da Moda, que começou em Paris, ele rodou a Europa e ele foi para os Estados Unidos. Então, isso realmente é o tipo de comunicação que a gente tem que pensar, porque nesse momento a gente está olhando muito para a história, né?
a gente está olhando para o que já foi feito, para talvez a gente ver como é que a gente vai sair dessa e como a gente tem que se comunicar, né? Então eu acho que o teatro da moda foi uma maneira de comunicação, porque naturalmente uma exposição é uma comunicação de moda naquele momento. E eu achei interessante dividir isso com vocês, porque a gente sair de uma Segunda Guerra, que é mais ou menos o que a gente vai sair, né, desse momento agora, que a gente é muito incerto, da pandemia, isso foi uma mensagem de otimismo, mostrou realmente como a moda estava viva, como é uma indústria, né, que ela une muitas mãos e aquelas mãos continuavam tendo todo aquele talento. Aí aqui eu separei um outro exemplo que foi mais recente, né, que foi o pós-11 de setembro também, que devastou a moda americana. Não sei se vocês lembram, mas o 11 de setembro aconteceu durante a Semana de Moda de Nova York. Então ela afetou muitos negócios pequenos, ela deixou a moda americana muito, muito abalada. E aí logo depois o conselho, né, de estilistas, o Council of Fashion Designers of America, o CFDA, se juntou com a Vogue e todos os estilistas se movimentaram nessa campanha que foi o Fashion for America, que também é uma questão, né, de comunicação de moda, e a Gisele, nossa Gisele aí, foi a grande embaixadora. E eles fizeram essa camiseta, foi realmente um resgate à moda e ao consumo, né? Nesse momento que a gente sabia que a indústria da moda estava sofrendo bastante. Então foi uma maneira da gente voltar a consumir, mas não um consumo que a gente via assim que realmente era para incentivar a moda americana, que ela não podia morrer naquele momento. E a gente sabe que a partir daí a moda americana foi se unindo cada vez mais. Então a gente viu que os estilistas americanos foram se unindo, foram apoiando os jovens estilistas que estavam abaixo. O CFDA então criou um fundo para apoiar os jovens estilistas, que é o Vogue Fashion Fund, né, junto com o CFDA, e que realmente assim foi muito importante, porque naquele momento a moda americana corria o risco de quebrar, gente, porque o 11 de setembro aconteceu durante a Semana de Moda, em plena Semana de Moda, teve desfile que foi cancelado, teve marca, que imagina a marca 6 meses ali preparando a sua coleção para entrar ali, e não teve o desfile, né? E foi um processo devastador. E foi, outro dia eu li uma entrevista da Anna Wintour e foi ali realmente que ela se deu conta que não importa, por pior que seja o motivo, por maior que seja a dor, a gente tem que se unir, se engajar e criar esse tipo de movimentação, de campanha, né? E de se unir. E realmente isso foi uma coisa que deixou a moda americana de fato viva. E eu acho a moda americana hoje muito viva. A gente vê que os desfiles são maravilhosos. A gente viu que outro dia, né, que exatamente o Bruno está falando, como está acontecendo agora com as coleções prontas. A gente está vivendo o que as marcas viveram no 11 de setembro, né? E essa união foi super importante, essa campanha, essa comunicação, que eu acho que essa comunicação da união, da humanidade e da gente trabalhar com sim, num setor que é moda, que às vezes a gente pode ver como supérfluo, mas que tem tanto emprego, que gera que gera orgulho, otimismo, emprego, enfim, e que essa movimentação mostrou, né, que a gente se unir, a gente buscar uma causa, né, em conjunto, que hoje eu acho que a moda americana nunca teve tão bem. Ela tem uma geração jovem, que foi essa geração que foi fortalecida nesse momento, que é uma geração que está muito, muito bem, né? Então, esses foram os exemplos históricos. E aí depois também a gente viu que naquela quebradeira dos bancos, né, de 2007, 2008, em 2009 também, a Anna Wintour mais uma vez fez o Vogue Fashion Night Out, que foi também esse momento para
turbinar ali de novo a indústria da moda e dar essa autoestima e a gente ir novamente para a rua e movimentar a economia. Tudo isso aconteceu, o grande detalhe, antes desse boom das redes sociais. Então, o que a gente está vivendo agora é um momento único, porque a gente está vivendo uma pandemia e a gente está vivendo tudo isso nas redes sociais, né? Então, tudo que a gente vinha fazendo, a gente tem que repensar, né? Tinha marcas com fotos prontas até para o Dia das Mães, tá tudo sendo repensado, né? A Flávia Laffer está falando, o Bruno também está falando dos movimentos que a gente tem que fazer, né, Flávia? Nesse sentido de união, eu acho assim, a moda americana tinha o CFDA, que era esse órgão muito forte, né? Mas que a gente tem que realmente mostrar que esse tipo de campanha, a comunicação também é isso, né? É a colaboração que é a palavra do momento. E hoje a gente está vivendo tudo isso perante das redes sociais e eu acho que até uma conversa que ela é um pouco autorreferente, porque a gente está aqui nessa conversa hoje falando disso, né? Então ela é um pouco autorreferente. As marcas, de fato, eu acho que nesse momento as comunidades que já eram fortalecidas, porque a gente caminhou para um lugar que a marca se tornou uma comunidade. Seja a marca, quando eu falo marca, pode ser uma publicação, uma revista, pode ser uma marca de roupa, pode ser um shopping, né? A gente caminhou para um lugar que as redes sociais formaram as comunidades mesmo. Então, a gente anda no Cidade Jardim, mas a gente segue o Cidade Jardim, a gente acompanha o Cidade Jardim, a gente tem as nossas preferências ali dentro, a DJ que toca no Cidade Jardim, e a gente criou as nossas comunidades. Eu acho que nesse momento, o que a gente observa é que as comunidades que já estavam voltadas para o conteúdo e já estavam consolidadas, elas estão se saindo muito bem nesse momento. Além do Cidade Jardim, queria dar o exemplo da Gucci. Acho que a Gucci, desde que o Alessandro Michele assumiu, a Gucci criou essa comunidade, né, de personalidades, de cantores, de artistas plásticos, de ter um universo realmente ligado à marca. E eu achei muito bacana que a Gucci hoje se comunica com essa hashtag, né, que é o Gucci Community. Eu acho que realmente ela deu esse senso de comunidade pra gente. E outras marcas também. Eu acho que quem já tinha esse senso de comunidade hoje está se organizando muito melhor porque já tinha essa audiência. Eu acho muito difícil você criar essa audiência. Hoje a gente está aqui conversando porque a gente já tinha essa relação, né, do Cidade Jardim com vocês. Eu acho muito difícil a marca que agora, né, vai querer criar uma audiência. Então, realmente é um novo momento. Eu vejo também que é um momento que o tom de voz tem que mudar das marcas. A gente está num momento de muita humanidade. A gente tem que buscar um tom mais humano. E eu tenho brincado muito que, como a gente fala de responsabilidade social, a gente tem que falar de responsabilidade virtual. Eu tenho usado esse termo agora. A gente sempre fez nossos posts de dentro para fora, o que a gente estava pensando. A gente postava. E eu acho que hoje a gente tem que pensar muito mais no outro. A gente tem que pensar que nesse momento tem gente sofrendo com perdas emocionais, perdas, né, enfim, financeiras, perdas de familiares, e a gente tem que pensar com muito mais humanidade, transparência, tudo que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que hoje em dia, seja uma marca, seja uma influencer, quando a gente vai postar aquilo, eu acho que a gente tem que postar com muito mais autenticidade, como estão falando, sim, a Paty está falando, com mais verdade, com mais propósito e de uma maneira assim realmente mais humana. Eu acho que esse tom de voz, assim, que ele é mais prudente e ao mesmo tempo positivo, né? Eu acho que nós temos esse papel também de ter uma coisa positiva, é uma coisa muito importante aí desse impacto no outro, né? Então, é humanizar a comunicação, é um momento muito mais humano que agressivo. Estou falando agressivo no sentido da agressividade que a gente usava, muito tempo usou, de ter a newsletter, e chegar a newsletter todos os dias, e SMS da marca.
eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e coerência. Até se a gente vai fazer assim, esse tom muito humano que a gente está dando hoje nas redes sociais, ele tem que ser coerente com uma marca que de repente vai te mandar um SMS, que às vezes eu pessoalmente, Silvia, estou falando meu nome agora, assim, me incomoda. Aproveite o cupom, não sei o que, fora do tom, assim, que às vezes é uma marca que é super humana e está fazendo coisas muito legais. Olha, gente, eu tenho falado uma frase assim, eu aproveito por estar viva nesse momento, assim, é, eu acho que aproveite o cupom, sabe? A gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou falando que não é para a gente vender, a gente tem que estar presente e tem que estar bem presente, bem relevante, mostrar que o nosso papel é de relevância, sim, e que nós estamos presentes e relevantes, né? O que eu acho só que a gente tem que ter uma delicadeza também com essas frases, com essas expressões, e aproveite o cupom e você ainda não resgatou. Calma, gente, assim, às vezes eu recebi mensagem de uma marca no domingo, na hora do almoço, da quarentena. Então, assim, será que... Eu acho que a gente tem que pensar muito antes de fazer isso. E é uma marca que é super delicada, é uma marca legal, mas eventualmente talvez as funcionárias da marca não estejam tão bem orientadas. Então, assim, eventualmente no domingo a gente receber isso, vamos ter mais delicadeza. Eu acho que a palavra é essa, um pouco, é sutileza, é delicadeza. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento também. Eu acho que é compartilhar, né? Compartilhar experiências, estar junto. A gente está muito junto aqui. Eu acho que esse projeto do Cidade Jardim foi muito legal porque ele está reunindo essa comunidade, que é esse senso de comunidade, de verdade que a gente tem falado. Então ele deu essa coisa real para a gente, né? De estar nesse momento. Eu também acho assim que a gente nunca viu tantos big players ao mesmo tempo dando a cara nas redes sociais. Então, enfim, o Bruno está todo dia praticamente fazendo uma live, a gente vê todos os estilistas. Outro dia tinha uma coisa, enfim, é uma marca que eu nem tenho muito contato, mas enfim, o Michael Kors estava lavando a roupa. E isso humanizou, isso foi assim um divisor de águas para a gente, de fato, de ver a vida como ela é um pouco também. Hoje eu estou aqui na minha casa e se fosse em outro momento, se a gente resolvesse fazer esse ciclo de lives, né? Provavelmente a gente ia estar com uma super estrutura, eu ia chamar o Marlon para fazer um vídeo, alguém, e a gente está aqui, nesse momento, uma coisa mais humanizada mesmo, na nossa casa, enfim, com esse olhar. É claro que a gente com o maior cuidado, mas... Oba, me chamaram de Silvia Braz, adorei! É isso, assim, é menos carão, é mais conteúdo. Acho que quem tem um conteúdo de fato nesse momento vai se destacar, é muito importante. E outra estratégia que eu vi que eu achei super interessante, que eu queria dividir com vocês, esse foi daquele Glossier. Eles perguntaram, eles botaram essa. Era um vídeo meio enigmático, e eles perguntaram o que vocês querem ver agora de conteúdo no nosso Instagram. É uma marca de beleza, né? Enfim, que está muito perto aí desse nosso mundo da moda. Ah, Silvia Braz está aqui também, ó. Que bom, Silvia. Bom estar aqui com você. E a Glossier perguntou o que vocês querem ouvir nesse momento. E eu acho que isso é super importante, gente. O Jefferson Hack, também da Dazed Confused, também eu vi uma live dele, um podcast dele, que ele falava justamente isso. No início, na Dazed, a gente ficou meio, literalmente, confuso. E a gente quis saber o que as pessoas queriam ouvir naquele momento. E eles seguiram para um caminho mais de entretenimento. Eles têm feito muita live de música, né, que é um universo mais jovem, mas ele falou, a gente achou que era honesto. Eu acho que essa coisa da proximidade, da honestidade que a gente tem que ter. Ele perguntou o que vocês que seguem a Daisy, que querem ouvir da gente. E foi o que a Glossier fez também, botou esse vídeo aí meio engraçado, perguntando, vocês estão em casa, o que vocês acham que faz sentido, o que vocês querem. E aí eles hoje em dia fazem uma série de tutoriais de beleza, enfim, que é de beleza, mas é isso. E a gente tem visto, nesse momento, cada vez mais assim, as fotos
menos glamorizadas, isso a gente vai ver por muito tempo. A gente está vendo as pessoas mais levando a sua vida em suas famílias. Eu acho que as influências têm um papel bem importante nesse momento, apesar de eu ter lido assim, que várias marcas, né, romperam lá fora, nos Estados Unidos, mas assim, eu acho que a influência nesse momento, ela continua próxima, porque era uma comunidade que existia, você não pode romper com aquela comunidade. Acho que o cuidado realmente é esse que a gente está falando, essa responsabilidade virtual, de ter um alinhamento, essa empatia, mas eu acho que também assim, é um momento que os estúdios, os fotógrafos, os stylists, como a Flávia, né, que está aí, tá todo mundo sem trabalhar, tá todo mundo em quarentena. Então, realmente, esse conteúdo, essa imagem vem muito, né, das selfies das modelos que estão em casa, das influencers. Elas são fundamentais também para a gente continuar nessa comunidade hoje, né, e continuar ativo. Enfim, deixa eu botar um pouquinho, eu também peguei hoje, achei super interessante as hashtags que são as hashtags mais usadas atualmente no Instagram. Então, hoje a gente vê que a hashtag primeiro, olha, é claro que é o Fica em Casa, né? O Quarentena, mas a terceira é o TBT. Por que é o TBT também? Esse é um momento para a gente revirar bastante os nossos arquivos, a nossa cultura, quem a gente buscar essas raízes mesmo das nossas marcas. Então, eu tenho achado bastante interessante quem tem feito a comunicação baseada nisso. Ó, a Louis Vuitton, é que eu fico aparecendo, não sei se vocês veem a foto inteira. A Louis Vuitton tem postado, tá muito interessante, porque eles têm revirado o arquivo e ao mesmo tempo que você vê que não é uma venda direta de um produto, você está ali muito forte, né? Olha que legal, estou gostando. Obrigada, gente, acho que vocês estão gostando. Mas enfim, você está ali muito vivo com a Louis Vuitton na sua cabeça. Ela te levou para um lugar de sonho, esse escapismo que a gente está falando, que eventualmente ele não é alienado, ele é muito bem pensado, na verdade, que nesse momento a gente quer eventualmente ter. A Balmain também separei, Bru. Olha como a gente está sempre pensando junto. A Balmain também tem feito isso. E a Balmain tem feito, olha, gente, também esse arquivo e colocado fotos das top models, enfim. Eu acho que esse é o momento da gente olhar muito, né, para o nosso DNA, para a nossa história, para a nossa cultura. Eu sempre li isso, que nos momentos de crise você tem que ser fiel à sua cultura, ao seu DNA. Enfim, eu sei que a gente fala muito de disrupção nesse momento, mas tem uma coisa da gente olhar muito para quem a gente é também e ser fiel a quem a gente é. Eu acho que isso tem uma honestidade, sabe, que a gente espera nesses momentos. E outra coisa, a Dior também publicou isso, que tem publicado, né, os seus ateliês de alta costura, produzindo máscaras. Então, esse tipo de atitude, né, que vai ficar. Eu estava conversando com essa pessoa, que é um consultor de tendência internacional, e ele falou: Silvia, eu acho que a gente vai ficar muito daqui para frente com a gente. Tudo isso que acontecer vai ficar com a gente, né? Muitos momentos vão ficar com a gente. Então, assim, eu acho linda essa imagem da Dior, teu ateliê de alta costura, né? Produzindo máscaras. Eu li que elas se ofereceram para participar desse momento. Eu acho que, enfim, isso é uma coisa que depois da pandemia vai ser inesquecível. É uma cena que a gente vai carregar com a gente, né? Assim como a Gucci ter postado esse tipo de comunicação que a gente nunca imaginava, né? Vendo uma marca de luxo também, eu acho que é uma coisa que vai ficar com a gente. E eu tenho achado lindíssimo rever, entendeu? Esses arquivos das grandes marcas, porque é isso que faz a gente seguir em frente. Eu acho que quando a gente olha para o passado, a gente vê, mas é tanta história que a gente tem que seguir em frente, a gente tem que continuar com isso. É isso que vai nos dar força, ver toda essa história, tudo que foi construído, dessas maisons lindíssimas, e todas as marcas pequenas também. Eu acho que a gente criou marcas lindas, né, pequenas, recentes, nos últimos 10 anos no Brasil.
e é uma coisa que me preocupa bastante também, né? Como que essas marcas pequenas, né? A gente tem que ajudar bastante nesse momento, respirar. Alguém falou isso, acho que é respirar e ter essa humanidade, né, gente? Então, assim, eu acho também que tem pilares aqui que eu queria falar, do que eu acho que é o que a gente tem que falar nesse momento. Deixa eu pegar só aqui. A colaboração, o senso de comunidade, a educação, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Que é compartilhar a educação, conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente está aqui nesse diálogo, mas certamente eu estou falando aqui com estilistas, com pessoas que estão começando. Então eu acho que assim essa educação ela é muito importante. A inspiração também, porque a gente não pode deixar de inspirar. E tem o que eu falo muito com o Bruno Astuto, que é a edição, né? O que é edição? Será que a gente tem que ter aquele bando de foto, de roupa? Eu acho que a gente tem que ser muito mais preciso no que a gente vai postar agora. O que eu falei lá no início, né, do storytelling. Realmente o storytelling vai ficar ainda mais importante. Que histórias que a gente quer contar? Qual é o nosso propósito? O que a gente vai falar a partir de agora? Então, eu acho que esses pilares, na minha opinião, se eu puder falar, são os pilares que tem daqui para frente. E eu queria falar um pouco também, e aí ouvir também vocês, eu vou abrir para pergunta daqui a pouco, então mandem as suas perguntas também, que eu não quero ficar aqui falando consciência ambiental também, né? Enfim, e eu acho também que muita coisa a gente vai ter que repensar eventualmente no nosso calendário. O calendário, para quem trabalha com moda, comunicação, o calendário é a coisa mais importante, né? A coisa que a gente fica ali o ano inteiro olhando para aquele calendário, como que a gente vai fazer, tem coisa que a gente já fotografou. Então esse calendário, eu acho que ele vai ser um calendário que a gente vai ter que estar muito junto, vai ter que todo mundo discutir um pouco junto, como é que as marcas vão agir. Eu sei que as marcas estão muito colaborativas nesse momento, estão trocando muita informação, então eu acho que é muito importante a gente ver esse calendário, a gente ter uma sensibilidade com esse calendário. Então está chegando o Dia das Mães, como que a gente vai eventualmente adaptar conteúdos que já estavam prontos, né? Enfim, eu acho super importante essa troca nesse momento, né? Desse calendário que a gente vai ter que refazer junto. Eu vou abrir para as perguntas. Queria também que, enfim, quem quiser fazer mais perguntas aqui. Vou deixar essa foto no fundo. Bom, uma pessoa pediu, Silvia, salva a live, por favor. Vamos lá, algumas perguntas são mais para mim, assim, pessoalmente, né? Deixa eu botar essa. Essa do Vini é muito boa. Você acha que os influenciadores mudaram a comunicação de moda? Qual o valor e o sentido, né, da influência? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo está postando de um jeito muito mais caseiro, família, humano. É muito difícil a gente ver alguém hoje, pelo menos das pessoas que eu sigo, que não tenham mudado. Eu acho que as pessoas mudaram bastante e mudaram de uma maneira que eu acho que vai seguir com a gente também, né? Eu acho que vai seguir com a gente, acho que a gente mudou para melhor. O que mais? Vamos ver mais perguntas aqui. Guimahara, a gente brincava que era o leitor número 1 das revistas de moda do Brasil, tá aqui com a gente. E aí, Gui? Ele pergunta qual foi a entrevista mais bacana que eu já fiz. Bom, eu acho que as 3 entrevistas recentes, assim, as últimas grandes que eu fiz, que foram mais bacanas, tem a ver com o que a gente está falando também, né? Sobre humanidade. Eu adorei ter entrevistado o Pier Paolo, da Valentino, porque me surpreendeu alguém numa marca tão luxuosa, poderosa, inspiradora, ser uma pessoa tão gente boa quanto ele.
Sem dúvida, ele é um cara muito humano, muito legal. Eu cheguei na sala dele e ele tinha muitas fotografias de moda, David Bailey. Eu amo fotografia de moda, então isso já deu um clique imediato. Mas falando dos valores humanos que a gente está falando aqui agora, eu lembro que ele tinha um jogo de futebol com o filho depois da entrevista. E aí ele estava vendo ali o convite, né, o ingresso para a partida de futebol com o filho. Ele tem 3 filhos, ele é super família. E aí ele estava com esses ingressos para ir no jogo de futebol. Foi uma coisa que me impressionou. E realmente essa humanidade do Pierpaolo fez essa entrevista ser muito especial. É uma pessoa muito próxima, muito carinhosa, o que mostra que isso já existia com a gente, né? A moda já tem isso nela. A outra entrevista que eu achei super interessante de fazer foi com o Alessandro Michele, da Gucci, porque ele estava fazendo uma revolução na Gucci e eu queria entender melhor aquele pensamento. Eu acho que foi uma coisa bem diferente que ele fez. Confesso que quando fui no primeiro desfile dele na Gucci, achei que ia ser um fracasso. Achei que aquilo era uma maluquice, que o cliente da Gucci não ia querer aquilo. O cliente, né, que comprava os mocassins e tudo isso, que não ia querer aquela mulher vintage. Mas a entrevista foi muito boa. Eu estava completamente errada nesse meu primeiro desfile. Acho que foi só o choque, né, da coisa. Mas eu acho que, assim, o Michele... Eu queria pedir para vocês mandarem... vocês estão mandando já as perguntas. E eu acho que do Michele eu entendi ali aquele desfile, porque ele não usa stylist, ele vai construindo diversos personagens na passarela. Então foi muito legal. E, pra gente ser rápido, porque, enfim, não falta tanto tempo assim, a entrevista da Milcha Prada, porque foi uma entrevista, assim, ela dá 2 entrevistas por ano, né? Todos nós achamos, né, Bruno? Pois é. Eu achei que ia ser um fiasco, né, com o cliente da Gucci, mas enfim, no fim ele estava oferecendo produtos para vários perfis ali. Aquele cliente continuou feliz e ele conseguiu muito mais gente, né? E a entrevista da Milcha Prada também, porque ela dá 2 entrevistas por ano. Eu fiquei 10 anos tentando e eu acho que isso é a resiliência do jornalista, como eu, Bruno Astuto, enfim, que a gente não desiste. A gente é chato às vezes, enfim, mas a gente não desiste. E para quem é estudante de jornalismo e sonha trabalhar com moda ou com qualquer coisa, realmente insista, seja chato, que não tem problema. É assim que a gente consegue as coisas. Vamos ver, tem um monte de pergunta. Abortar a missão de lançamento de novas peças em pequenas marcas? Gente, o que vocês acham? Queria ouvir, queria estar com todo mundo aqui numa sala agora. Flávia, Bruno. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter que rever todo esse calendário. Eu já conversei com Marca, que falou que nesse momento ela acha que não vai fazer sentido por um tempo seguir tendência, então ela vai querer uma coisa mais atemporal. Queria que vocês falassem um pouco também. O que vocês acham desses lançamentos? Eu sei que muita gente vai adiar sim, né, o calendário, que muita gente vai repensar um pouco o seu modelo de temas básicos e esses lançamentos serem entradas menores. Isso do que eu já conversei com pessoas do mercado. Você acredita que o futuro será mais clean no universo da comunicação e moda? Bom, eu e Bruno Astuto a gente fala muito sobre isso e eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter uma edição melhor. Mas se a gente seguir os rumos da história, a história sempre provou que depois de períodos difíceis as pessoas não querem pensar mais naquele período difícil. Vamos ver como é que vai ser. E tem um otimismo, uma euforia. É claro que a gente está vivendo um momento muito diferente. Quando a Segunda Guerra acabou, por exemplo, o que ganhou muito espaço foram os tecidos sintéticos, o nylon, o poliéster, e foi super poluente. Então, na minha cabeça agora, o que vai ter é um novo movimento têxtil, é um novo movimento dos tecidos. A gente vai ter uma revolução, para mim, têxtil também,
como foi na Segunda Guerra, mas uma coisa mais para o bem. Mas eu acho que, assim, talvez o excesso, sim, tenha acabado, mas não seja clean. Eu acho que excesso é diferente de ousadia, né? Excesso é bem diferente do... Entendeu? Assim, eu não acho que vai ser clean. Eu acho que as pessoas vão ter um fun, entendeu? Mas o excesso é que eu acho que vai diminuir mesmo, que a gente vai focar em prioridades. O que mais? Qual palavra que você acredita que será daqui para frente o futuro da moda? Eu acredito em algumas palavras que a gente vem debatendo. Eu tenho um grupo de amigos aí que a gente sempre debate. A gente tem falado muito de edição, colaboração. Eu acredito muito nessas duas palavras. E claro que sustentabilidade, tudo, eu acho que tudo que a gente estava vivendo a gente vai acelerar. Sustentabilidade, inclusão, isso são caminhos sem volta, são caminhos que vão ser acelerados. Qualidade também, alguém falou de qualidade, eu acredito muito assim, a indústria do luxo, ao contrário do que se fala, eu acho que ela é cada vez mais fortalecida, assim, de se valorizar as coisas boas, bem feitas, que vão durar, que tem relevância, né? Eu acho que é um momento que relevância também é uma palavra importante. Você acha que o fast fashion será atingido porque as pessoas vão editar as suas escolhas? Eu acho que tem os dois lados, gente. Eu acho que assim, outro dia eu estava entrevistando uma pessoa de um centro de sustentabilidade londrino e ela teme pelas pessoas que eventualmente podem consumir mais roupa poluente. É claro que o fast fashion não é só isso, né, Flávia? Mas ela falou que ela tem essa preocupação, sim, a gente saindo de uma crise econômica, como é que vai ser? Eu tendo a achar que as pessoas vão sair mais conscientes também, mas isso nós estamos falando, talvez, né, de pessoas como a gente, que estão aqui hoje interessadas em debater o mundo, né? Eu não sei se isso, quem tiver com uma situação econômica, a gente não sabe muito bem, essa pessoa temia realmente, uma pessoa muito importante, influente, se eventualmente vai ter até um aumento nisso. Então, eu acho que a gente tem que, na nossa comunicação de moda, que é o que a gente está falando agora, falar muito mais de consciência, né? Ai, gente, acho que está acabando, ainda tem bastante pergunta. Mas é a pergunta do Bruno Astuto. Como uma marca de moda pode comunicar um produto sem ferir as sensibilidades desse momento? Eu acho que a gente falou um pouco disso, Bruno, do tom de voz, que eu acredito que ele é muito importante nesse momento. Na humanidade, eu acho também, está valendo isso bastante, a gente comunicar produto, talvez via essas redes parceiras também de celebridades e influências de um jeito legal. Eu li bastante para participar dessa live e existe um caminho que a gente, na nossa rede, falar da coisa mais conceitual e ter essa rede parceira, Bruno, assim, ajudando a gente a postar, a comunicar dessa maneira mais sóbria. Eu também acredito assim que produtos que façam relevância nesse momento e eu não acho que você falar de produto, as revistas continuam falando de produto, eu acho que isso não ofende ninguém, não é? Também eu acho que a gente não pode ser radical no falar de produto. Eu gosto bastante quando eu vejo, às vezes, produtos, sim, nos Instagrams, e eu acho que a gente tem que ter uma curadoria que faça sentido nesse momento. Outro dia eu estava vendo até uma coisa no CJ que, enfim, eu acho que vocês têm feito muito bem essa curadoria. Eventualmente era uma coisa de fazer pizza em casa. E eu falei, nossa, eu queria muito, muito comprar isso também. Eu não acho que as pessoas vão... Eu acho que tem que ter uma sobriedade, assim como você está falando,
Mas eu não acho que a gente tenha que deixar de falar de produto. Eu acho que a gente tem que falar com consciência, clareza, vendo o que faz sentido nesse momento mais, né? Mas eu não acho que a gente deva deixar de falar de produto, eu não acho que... A Usha estava aqui, não sei se ela ainda está, mas eu acho que assim, eu acho que as revistas não vão deixar de mostrar os lançamentos, eu acho que a gente também tem um outro papel, né? De mostrar também que a gente está vivo, que a indústria está viva, mas tudo com sobriedade, né? Que é o que você falou, e coerência, que eu acho que coerência é uma palavra muito importante. Usha, você está aqui, não está? A gente estava falando isso, sobre produtos, como os produtos estão sendo usados, e eu acho que, enfim, essa questão dos produtos, a gente não pode deixar de falar, porque eles... É isso, gente, a gente... Né? Enfim, eu acho que é tudo uma questão de delicadeza, é uma questão de edição, como que a gente vai fazer isso? Consciência, né? Para quem está começando no mundo de RP e eventos de moda, que você recomenda ter e ser? Olha, eu acho que esse é um momento difícil, né? Assim, para eventos, eu acho que a gente vai ficar um bom tempo sem evento, mas eu acho que essa humanidade que a gente está falando agora sempre foi uma coisa muito importante para quem faz PR. Exatamente o que o Bruno está falando, por trás dos produtos existem empregos, existem famílias. Eu estava falando também com uma empresária que tem loja até no CJ, enfim, e ela tem franquias, são muitas famílias, são 8.000 famílias, ela está assim, né, a gente está realmente muito preocupado como conduzir isso tudo nesse momento. É, RP, né? É, RP eu acho que é isso, é você ter humanidade, é você estar sempre presente, circulando, vendo como pode ajudar as pessoas. E evento, eu acho que é um formato que estava assim, bem em evidência, mas que a gente vai ficar um bom tempo sem evento. Então, não sei muito como falar de evento agora, né? O que mais? Bruno fez outra pergunta. Qual o tom que você acha certo para as campanhas de setembro ao ar livre? Sem dúvida, Bru, foi uma coisa até que a gente conversou. O pós-Primeira Guerra, ele teve muito esse espírito ao ar livre. E não foi só pós-Segunda Guerra, né? Porque a gente viveu a gripe espanhola junto com a Primeira Guerra. Então, teve toda aquela coisa da Chanel, do movimento ao ar livre, de uma vida mais na praia, e com certeza eu acho que a gente tem que ir para esse caminho mais ao ar livre, que passe essa empatia também, que a gente pense no outro, que a gente tenha uma sensibilidade, né, nesse momento dessas campanhas. Acho que vão ser campanhas que a gente vai pensar bastante, vai quebrar bastante a cabeça, mas também eu acho que é um desafio, né? Como que a gente vai ter essa empatia e botar, né, mostrar isso nesse momento, nessa volta. Que conselho você daria para os novos talentos da moda? Eu tenho falado com bastante gente também, eu acho que isso é um momento de união. Eles estão, eu acho que é um desafio, como a Flávia está falando, é um super desafio. Eles têm trocado muita informação entre si, eu acho que isso é fundamental, essa colaboração. Então, eventualmente, assim, eu hoje não posso mais ficar com esse funcionário, mas o meu amigo pode. Como que a gente pode se unir para aproveitar nossos, né, fornecedores, para que eles não quebrem, mas que a gente consiga junto fazer isso, otimizar, eventualmente juntar, né, forças. Infelizmente, eu acho que vai ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa maior para esse pequeno, quem sabe, enfim, como é que vai ser isso, porque realmente é uma situação muito mais delicada, né, dessa marca que tem uma loja ou que eventualmente, né, mas a gente tem que ser otimista, acho que a gente tem que se unir, a gente tem que levar essas mensagens, né, de certa maneira para frente. Eu sei que alguns estilistas jovens já estão começando uma rede colaborativa
para trocar muita informação de fornecedor. Bom, vamos ver aqui mais que ainda tem. Será que ainda tem tempo? 5 minutinhos. Uma pergunta aqui do Vini: o que você acha que um bom comunicador, jornalista de moda precisa ter hoje em dia? Eu acho que hoje a gente precisa saber contar boas histórias, como eu falei, a gente precisa ter muita sensibilidade para ir além da moda, tá sempre lendo tudo o que acontece. Na verdade, tô falando tudo que eu sempre achei, tá? Então, assim, não é exatamente nesse momento, mas eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de cinema também, que eu acho que o cinema é uma grande referência para quem trabalha com moda, com fotografia. A gente sempre está atualizado, também mergulhar em maratonas de filmes antigos, assistir, né, a história do cinema. Eu acho que a fotografia hoje, o jornalista de moda que ele entende de fotografia, ele sai na frente também, porque a fotografia é muito importante no que a gente vai construir de história daqui para frente. Então, Vini, eu acho que é esse conjunto que passa. Você está mergulhado profundamente nas atualidades com uma cultura visual. Acho que essa cultura visual é muito importante também. Eu acho que essa é a última, né, gente? Estou vendo aqui o horário. Você acha que o consumo será como antes? As pessoas estão esperando para voltar a consumir? Bom, na China, que é o primeiro exemplo que a gente tem, né, dessa volta, a gente viu que o consumo foi bem alto, né? Assim, foi rápido, as pessoas voltaram rápido a comprar e o LVMH, quando divulgou o balanço na semana passada, já viu esse impacto, né? Agora a China é um mercado específico, tem muito mais lojas, são lojas enormes, era 1/3, né, do consumo mundial do luxo. Eu acho que, assim, como antes, eu acho que a gente vai ter essa questão que a gente falou, muito mais edição, acho que as próprias lojas vão estar mais editadas. Tinha loja que realmente a gente entrava, tinha roupa demais, tudo abarrotado, e a loja tinha tudo, e coisas que hoje em dia talvez nem façam mais sentido. Uma loja, sei lá, de roupa de festa, mas tinha camiseta branca, tinha jeans. Eu acho que essa edição vai influenciar também bastante o nosso consumo. Eu acho que as pessoas vão apresentar as suas lojas de uma maneira bem diferente também. Gente, faltam 2 minutos. Eu queria me despedir de vocês, falar que foi maravilhoso estar aqui. Minha estreia numa aula digital. Adorei, adorei as pessoas, muito participativas. Queria agradecer todo mundo que estava aqui. Foi uma experiência ótima. Quarta-feira a gente vai estar aqui de novo. Eu aguardo vocês. Tendo sugestões de temas também que vocês queiram ouvir, também podem me enviar. E na quarta-feira a gente está aqui junto. Foi um prazer. Fique em casa, fica bem. E é isso, tá bom? Obrigada para vocês. Eu vou salvar a live, pode deixar. Obrigada.